Olá, minha gente, muito boa tarde. Pois é, faz tempo que eu escrevi um texto acerca do PT ser ou não uma organização criminosa. Veja bem, eu posso admitir que em algum momento na história da criação do PT tenha havido alguém com bons interesses no meio. Eu posso admitir isso, claro. De boas ideias, o inferno está cheio. Em algum momento, muitos deles poderão ter tido boas ideias, poderão ter tido bons interesses, poderão ter tido vontade de fazer algo em prol de alguém. Isso é fato. Nem todo mundo é 100% mal e também nem todo mundo é 100% bom. Nós temos gente perigosa no meio da medicina, nós temos gente perigosa no meio da advocacia, nós temos gente perigosa no meio eclesiástico, nós temos gente perigosa em todos os meios, na padaria, no supermercado, no açougue, em todos os recantos nós temos gente perigosa. E temos gente muito boas em todos os recantos. O único problema é quem são, como vivem e onde estão, ou até como se procriam, etc. Por quê? Porque gente boa do PT, hoje nós poderíamos dizer que é uma ave em extinção. Ou seja, quem são, onde vivem, né? Como vivem e por aí afora. Bom, o PT, ele de certa forma, na minha opinião, hoje, olhando a história de trás para frente, ou melhor, de hoje para trás, nós vemos que essa é uma pergunta difícil, se o PT teria sido uma organização somente criminosa ou não. Uma pergunta difícil e ao mesmo tempo muito fácil de responder. Por quê? Porque a pergunta em si, ela, digamos que não requer mais resposta. O PT é uma organização criminosa. Eu não sei se ele foi criado especificamente com esse interesse. Isso não sei. Muito embora, analisando pessoas diversas ali do meio, você percebe que, primeiro, eles não sabem falar a verdade. Eles não sabem viver a verdade. A grande maioria que ali está não sabe quem é, de onde vem, nem para onde vai. Eles se travestem o tempo todo. Eles pensam que são uma coisa e são outra. Eles fazem pose de ser isto quando são aquilo. Portanto, você não pode imaginar que uma pessoa que seja séria possa ter tantas faces ao longo do dia como a grande maioria desses que hoje se chamam petistas, na minha opinião, petralhas. Muito bem, então não é uma pergunta difícil de responder. Claro que não. Algumas pessoas sérias sempre terão alguma dificuldade para responder, porque elas não querem especificamente jogar sobre as costas da grande maioria dos petralhas tudo aquilo que está envolto no termo, ou tudo aquilo que nos conta a história acerca do partido. Então, uma pessoa séria, ele tem um pouco de dificuldade naquela coisa de, puxa vida, a coisinha que foi tão cantada em verso e prosa do politicamente correto, essa coisa toda acaba impedindo que as pessoas acabem falando a verdade na cara, porque ninguém quer machucar, nós não queremos dizer que o Partido dos Trabalhadores nunca foi partido de trabalhadores, e sim partido de pessoas criminosas. A grande maioria ali não sabe o que é trabalhar. A exemplo do presidente de honra do partido, que ele não trabalhava, nem mesmo no tempo dele de sindicalista, lá quando ele trabalhou na indústria. Ele não trabalhava. O que ele fazia? Ele aprontava, ele batia cartão, até que chegou o sindicato e ele se descobriu
e dali para diante, nunca mais ele fez absolutamente nada. Creio que nem cartão ele bateu. Quando somos sérios, nós não podemos imaginar, senão quando a gente já tem nas mãos as provas cabais e contundentes. Mas como se obter provas cabais e contundentes quando se tem junto ao inimigo uma espécie de grupos dentro da quadrilha cuidando da limpeza da sujeira, ou ao menos cuidando para que as sujeiras não caiam em mãos que possam prejudicar o crime organizado? Pois é exatamente isso que o PT fez. Ele colocou pessoas dele em todos os níveis. Na Petrobras, pessoas dele na direção, na presidência, etc., para que todos os passos petralhas pudessem ser apagados à mesma medida que iam acontecendo. Então, eles não trabalham com a clareza dos fatos. Lógico, é uma quadrilha criminosa. Então, eles trabalham escondendo tudo que eles vêm aprontando. Eles têm o STF devidamente já montado para fazer toda a limpeza. Prova disso foi que o Lula, apesar de tudo, hoje é considerado, aspas, inocente. Ele não é inocente, não. Algumas pessoas do STF resolveram colocar para baixo do tapete tudo aquilo que foi arrumado como prova. Agora, é claro, vocês esperavam o quê? Que houvesse um bilhetinho dele dizendo eu quero roubar hoje 200 milhões? Não, não existe isso. Isso eles não deixam registrado. Isso nós temos que observar que existe um grupo que se locupleta constantemente, mas é tudo olho no olho, sabe? Quando muitos são palavras que são faladas à boca miúda. Você não vai dizer em alto e bom som para a imprensa ouvir que você está roubando a Petrobras, ou BNDES, ou seja lá o que for. Você não vai fazer isso. Você não é burro. E ladrão, criminoso também não é burro. Nós temos que admitir isso. Então, eles, para que não caíssem nas mãos de pessoas que poderiam prejudicar a quadrilha, eles fizeram as coisas com muito cuidado. Embora esse cuidado tenha sido até, digamos assim, muito relativo, porque todo mundo sabe que eles roubavam desde o pirulito da criança até a bengala do velhinho. Todo mundo sabe disso. Está claro e evidente. A história já contou. E para você que não sabe do que estamos falando, não é muito difícil de remontar o quebra-cabeças desde que você se permita a fazer a viagem de retorno. Ou seja, pega todos os materiais que estão sendo apresentados, analise um a um e você vai ver os passos de cada um. É o que está acontecendo hoje, exatamente o que acontece hoje. Eles não vivem a realidade, eles inventam uma fantasia, põem uma máscara e vão lá para discutir, para argumentar, para dizer que não, eles são as pessoas mais sérias do planeta. Pessoas tão sérias que na própria quadrilha organizada, um era admitido como o Drácula, outra era admitida como uma amante ou coxa. Tá, coxa a gente entende que era devido ao fato de que provavelmente ela torcia pelo Coxa ou tinha até ojeriza ao clube curitibano, né, o Coxa. Então, por isso colocaram o apelido dela de Coxa. Agora, amante, por que amante? Ela era amante de quem? Amante do apedeuta ou amante, sei lá, de quem? Mas que ela era amante, tá na cara. Outros têm os apelidos mais esdrúxulos possíveis. Agora não vou nem citar nada para não alongar mais esse vídeo do jeito que vai ficar. Mas de qualquer forma, o material é farto. Se você quiser remontar o quebra-cabeça, permita-se fazer essa viagem de retorno. Comece de agora para trás. Juntar os elementos e você vai ver. Nos idos de 80, durante uma reunião do gabinete, o general João Batista de Oliveira Figueiredo, então presidente da República do Brasil, falou: vocês querem? Então vou reconhecer esse sindicato como partido, PT, mas não esqueça, um dia esse partido chegará ao poder e lá estando tudo fará para instituir o comunismo.
Nesse dia, vocês vão querer tirá-los de lá, e para tirá-los de lá será à custa de muito sangue brasileiro. Então vocês vejam, até nisso a gente já sabia. O Figueiredo, quando falou isso, ele falou isso numa reunião de gabinete da presidência da República, ou seja, ele era o presidente da época. Isso foi lá por 80, 81, sei lá, naquele período. Bom, ainda o João Batista Figueiredo. O mundo verá o que eles farão com tanta democracia. Jogarão a nação num lamaçal de dimensões continentais, onde o povo afundará na corrupção, na roubalheira, na matança, até que se instaure o caos social, seguido de uma inevitável guerra civil. Chegado este momento, o povo clamará nas ruas pela democracia implantada por nós em 64. Ou seja, já estava claro o que o PT iria fazer. Claro a quem queria ver. Quem não queria ver, continuou vendo como se aquilo não fosse, sabe, um partido de pessoas que, como diziam, né, os bonitinhos mais ordinários, um partido de pessoas que saíram das classes proletárias e que apenas estavam escalando os degraus do poder. Mentira, mentira. Sim, são 8 hoje os denunciados, quer dizer, hoje, isso aqui é material antigo, pego até através de um vídeo. 8 denunciados como formadores de quadrilha perante a justiça brasileira e que formaram o PT, uma das organizações criminosas que muitos males têm causado ao Brasil. Claro que toda quadrilha tem alguém que dá o pontapé inicial e assim se torna o líder do esquema. Este caso é para entregar a pelota ao famoso Nine Fingers, né, o apedeuta, o Lula, como queiram chamá-lo. Só, por favor, esqueçam que essa múmia paralítica um dia ocupou a cadeira de presidência da República. Eu acho muito bom que a gente esqueça isso, porque isso é uma mácula para a República Democrática Brasileira. Ter tido um presidente que roubou a nação nos olhos da própria nação é uma mácula. Mas tudo bem, isso é uma coisa que nós não vamos apagar. Só, por favor, vamos tentar esquecer que essa múmia paralítica um dia ocupou a cadeira de presidente da República. Vamos apenas ter o que aconteceu como exemplo para que nunca mais volte a acontecer. É claro que eu sei que essas coisas não se apagam, nós não somos da esquerda, portanto não apagamos a história, mas de qualquer forma eu peço, vamos criar vergonha na cara, ao menos agora que tudo praticamente já se consumou. Aquela que foi o poste do animal, ou seja, a Dilma, que se utilizava de diversos nomes para driblar as investigações, mas que acabou por ser identificada como Maria Lúcia dos Santos, Marina Guimarães Garcia de Castro e outros codinomes como Wanda, Luísa, Estela. Então vocês vejam, a mulher que ocupou a presidência da República, a Dilma Vana Rousseff, ela já teve o nome de Maria Lúcia dos Santos, Marina Guimarães Garcia de Castro, Wanda, Luísa, Estela. Vocês acham que uma pessoa que tem tantos codinomes, tantos apelidos, tantos nomes falsos, é uma pessoa que preste? É uma pessoa digna para você dar a cadeira de presidente da República do teu país para ela? Então leva ela para tua casa e põe ela para cuidar dos teus filhos. Vê se que a mulher estava longe de ser a palerma que hoje busca levar a população a pensar que seja, ou a pensar que ela quer apenas ensacar vento. Não, ela não quer ensacar vento. Com certeza, ela não é um primor de inteligência e sabedoria, mas não se enganem, ela, Dilma, juntamente com Zé Dirceu, são os seres mais perigosos, pelo menos na minha opinião, neste momento no Brasil. Observem que uma quadrilha sempre tem que ter pessoas adequadas e em postos adequados para que possa mostrar sua força e dessa maneira interagir adequadamente no segmento a que se propõe seguir. Afinal de contas,
mesmo sendo uma organização criminosa, ela tem que estar bem posta para que possa não ser derrotada nos primeiros passos. Por esse motivo é que nós encontramos, não somente porque esses nomes também sejam de bandidos, senão que mesmo que não fossem, deveriam estar cooptados para poder ficar até mesmo acima de qualquer suspeita no ambiente social. E assim nós observamos o belíssimo castelo de cartas que foi montado. Antônio Palocci figura como um dos principais, um nome inclusive que poderia, em alguns casos, fazer sombra ao nome de Zé Dirceu. Guido Mantega também não faz feio, afinal Palocci e Mantega poderiam muito bem orquestrar a ala intelectual, se fosse necessária, para o fundamento ou o funcionamento da quadrilha. Na figura do Edinho Silva, ou Cambé, conforme consta da Odebrecht, percebemos uma figura de farejador, prova disso que atuou na coleta de dinheiro para Dilma. O Paulo Bernardo, bem, este, juntamente com a Glaze, a sua mulher, que se torna amante das planilhas Odebrecht. Paulo Bernardo, bem, este, além de ser o marido de Glaze, não consigo identificá-lo muito bem, senão pelo fato de que Lula sempre deve ter tido o cuidado por aquela que viria a ser cognominada amante nas planilhas da Odebrecht. Não vejo nada que o acaso possa ter feito, ou seja, pode ter sido o marido da amante que Lula cuidava com carinho para poder ter a amante sempre por pertinho. Esta hoje, que continua lambendo até as frieiras do apedeuta, atua como a presidente da quadrilha ou do partido, como queiram, que cada um chame como quiser. E a formação da cabeça da hidra se completa com o João Vacari Neto, que não por acaso atuava como o tesoureiro da quadrilha. Este desenho, claro, devemos ao Rodrigo Janot, quando lá atrás ele resolveu demonstrar como funcionava a quadrilha que havia tomado conta da nação. Segundo Janot, esse esquema vinha funcionando já desde 2002 e que atuava, portanto, há pelo menos 14 anos. Petrobras, JBS, OAS, UTC, Andrade Gutierrez, Ministério das Minas e Energia, BNDES, Ministério do Planejamento, também a Odebrecht, são apenas alguns dos órgãos que, devidamente aparelhados, sangravam em torneiras que, muito bem direcionadas, desaguavam em contas adequadas milhares e milhares de dólares a todo instante. Vendo isso, nós voltamos atrás e começamos a tentar entender melhor o que disse o general Médici numa conversa com o general João Figueiredo ao analisar que consequências nos traria a anistia que estava sendo concedida aos terroristas e guerrilheiros da luta armada das décadas de 60 a 85. Em 10 anos, eles virão roubar até as prensas da Casa da Moeda. Em 20 anos irão libertar a nação e em 30 anos a nação irá saber o que é viver no comunismo. Ou seja, minha gente, a história já estava bem delineada pelos nossos generais da época que ocuparam cadeiras como Médici e como Figueiredo, cadeiras de presidente da República. Só que o povo, claro, mas ele é um analfabeto. Será que um analfabeto não pode chegar na presidência? Chegou. Será que uma terrorista não pode chegar na presidência? Chegou. Será que uma amante não pode ser uma pessoa influente na sociedade? Ela é. Será que mentirosos não podem estar ocupando cadeiras no Senado e na Câmara dos Deputados? Estão. Será que mentirosos, pessoas deprimentes, pessoas nojentas, pessoas asquerosas não poderiam ocupar cadeiras no STF? Ocupam. Ocupam. Infelizmente para ti ou para mim, elas ocupam. E não temos muito o que fazer. São eles que determinam. Existem nessa quadrilha juízes, desembargadores, deputados, senadores, ex-presidentes,
Existem nessa quadrilha gente com muito dinheiro, pessoas que são de famílias tradicionais, como por exemplo Suplicy, quer dizer, Matarazzo, pessoas assim de nomes importantíssimos. E detalhe, essa quadrilha, ela comprou a mente e a caneta de muitos. Aqueles que não são da quadrilha necessariamente, o são porque foram comprados. Outros porque a quadrilha, ao longo do tempo, começou a formar dossiês e a pegar as pessoas pelo pé. Olha, você tem uma causa aqui, ó, tá vendo isso aqui? Nossa, isso aqui é da cadeia. Eu posso resolver para você, mas em troca disso você vai trabalhar para a gente. Pronto. E assim estão muitos, queira você admitir ou não. Bom, minha gente, esse é o mote e isso foi o que eu tinha para hoje. Beijos, bye, fui.